Sim, e como é que foi essa questão? Pô, pouco tempo, de repente tu tá lá 2 anos, 3 anos trabalhando lá e de repente Pois é, se virou, teve que se virar sozinho, né? foi. Assumiram lá vocês três, né? Na verdade, não, vocês dois, né? Só tu e a Denise, né? Ou a Denise entrou depois? Entrou depois. Entrou depois. Na época só tinha tu. Só tava eu, né? Eu tinha acabado de me formar, né? E aí eu voltei, eu comecei a participar mais assim na área administrativa. Saí lá de dentro da fábrica e fiquei num departamento lá de um departamento que tinha sido criado, que era um departamento de marketing, mas só que dentro desse departamento tinha uma área de custos. Uma pessoa lá que fazia custos. E eu fiquei mais, assim, como eu já vinha desse meu estágio de custos com o meu professor, fui direto para lá. E aí, a empresa estava numa situação bem difícil. Sim, porque o meu pai, ele era, assim, ele é formado em, como eu falei aqui, né? Ele é técnico têxtil. E assim, ele era um aficionado pela indústria. Ele conhecia, assim, as máquinas melhor que os mecânicos. Ele sabia operar as máquinas melhor do que os operadores. Ele conhecia tudo. Então, ele ficava assim muito envolto com fábrica, né? Uhum. E aumentando, e aumentando, e aumentando. E isso alavancando, né? Com financiamentos, endividamento, FNE, na época aquele. tudo, né? Sudene, Sudene. Banco do Nordeste. A FNE nem existia na época. Uhum. Nem existia ainda. Uhum. Era mais Sudene, Banco do Nordeste e bancos privados, financiamentos de exportação, tinha muita linha de crédito, né, para exportação na época. E criou assim um endividamento muito alto, uma despesa financeira muito alta e o resultado da empresa não conseguiu acompanhar esse crescimento. Até que em 1990 a empresa pediu concordata. Foi nessa época que eu estava lá, que eu estava lá dentro, né, da empresa, lá na parte industrial, mas com essa novidade aí eu já comecei a frequentar lá, principalmente assim nas horas de almoço, ficava participando lá das reuniões e por causa desse alto endividamento e esses planos econômicos, a instabilidade econômica, uma hora estava um mercado bom, uma hora estava ruim. Aí quando estava ruim, pegava a empresa despreparada e aí ia cavando mais ainda o buraco, né? Aumentando mais o problema. Até que em 1990 a empresa pediu concordata. Eu fiquei lá assim um tempo. Foi que eu saí Para fazer o estágio. para fazer o estágio com o meu professor. Foi entre 90 e 93. Mas enfim, em 93 que eu voltei para lá, o meu pai procurou assim uma pessoa de mercado, assim, um financeiro que desse mais credibilidade à empresa para tentar arrumar algum recurso novo, alguma parceria, ele estava aberto a qualquer tipo de negócio e buscou essa pessoa, que era o Lúcio Moura, que era um cara muito, muito reconhecido, muito respeitado. Só que esse cara chegou lá em fevereiro, março, sei lá, de 93, e em maio de 93 o meu pai já estava doente. Ele já estava bem, já tinha diagnosticado essa doença já há um ano que ele vinha tratando. Era um CA, né? Era um CA de pulmão. Não. Foi diagnosticado, aí ele vinha tratando, aí ele ia em São Paulo, fazia tratamento, voltava, mas ele foi piorando. Em maio de 1993, ele viajou para São Paulo, aí ele falou para mim, disse, olha, eu vou fazer lá meu tratamento, não tenho data para voltar e eu quero que você fique aí no meu lugar. Aí já tinha essa pessoa lá, o
o Lúcio, né? E tinha os outros diretores, que tinham uns 3 ou 4 diretores, mais uns 4 ou 5 gerentes, sei lá. Aí ele falou isso pra mim, aí eu disse, tá, tudo bem, mas essas pessoas que tem aqui, você tem que tirar, todo mundo, porque a empresa chegou na situação com esse time aí, eu acho que não vai ser esse time que vai tirar a empresa desse buraco. Aí ele disse perfeitamente, quem você quer que saia? Eu disse, todo mundo. Pode tirar, deixar só o cara que ele tinha contratado recentemente, né? Mas os outros. E ele tirou todo mundo no mesmo dia, de uma canetada só, e saiu todo mundo. Aí ele viajou e eu fiquei lá com... Isso foi de um dia pro outro, isso? Foi, Ele viajaram no dia seguinte para São Paulo? foi. Aí eu chamei um amigo meu, o Fred, que já tinha trabalhado lá, tinha feito estágio, tinha chegado até a ser gerente financeiro lá. Chamei o Fred para me ajudar, para ficar assim na parte operacional, porque eu já sabia que eu ia ter que mudar totalmente o perfil da empresa, porque como eu estava lá no curso, eu sabia que do jeito que estava lá, a empresa não estava gerando caixa, estava só aumentando o problema. Batendo cabeça. Porque eram 5 unidades, né? A empresa, como eu falei no começo. E o endividamento de 5 unidades. Então foram fechando as unidades. Nessa época, em 93, tinha uma unidade com uma dívida de 5. A empresa chegou a ter mais de 3 mil funcionários. Então, a estrutura era muito pesada para o caixa que gerava. Então eu sabia que eu tinha que mexer no produto, no mercado, nos clientes, que a empresa sempre tradicionalmente vendia tecidos acabados, tintos, estampados, era bem tradicional no mercado, estruturas de tecido bem reconhecidas, bem famosas. Mas quando fechou a unidade do acabamento, que é que fazia o tingimento e as estamparias, a empresa passou a fabricar só o tecido cru. E só para a exportação, só destinado à exportação. Porque ele já estava nesse mercado, eles sempre vendia tecidos acabados, mas sempre manteve um pé na exportação. E aí quando fechou a unidade de acabamento, então concentrou na exportação. E eu via lá os custos que a exportação pagava, não remunerava, não gerava caixa, não dava se parasse de pagar todas as dívidas, se não tivesse nenhuma despesa financeira, não gerava resultado para honrar com todos os custos. Então eu sabia que eu tinha que procurar outro caminho. E aí o Fred e esse cara ficaram assim lá dentro da empresa, lá na retaguarda, e eu fui para São Paulo. Montei uma estrutura lá de representantes. Ficava indo para São Paulo, foi até na época daquele voo direto, primeiro voo direto da Poker 100 da TAM. Saía daqui de madrugada para chegar lá às 7 horas da manhã para começar a trabalhar já no mesmo dia. Ficava assim, ficava uma semana em São Paulo, 2 aqui, 2 lá. Ficava mais tempo lá porque eu sabia que lá era que eu ia conseguir novos negócios, né? Porque a gente, além de estar sem capital, sem crédito, muitas vezes até sem energia, porque a Coelce na época cortava energia num dia, ligava no outro, entrava na justiça, cortava de novo, a gente nunca sabia lá, estava assim lá, de repente apagava tudo. Não avisava, né? Não, era uma briga de cachorro e... Mas isso aí porque já estava na concordata, porque a concordata... Faturas em atraso, faturas de energia em atraso. Mas a concordata Mas suspende, a concordata suspende de 1990 para trás, né? Mas de 90 para 93 ainda sim, já sim. acumulou mais problemas. Mais problemas.